É muito interessante esse texto do Evangelho de Lucas, porque quando a gente olha para todo esse contexto, Jesus, ele veio para resgatar e salvar quem estava perdido. E muitas vezes a gente acha que os perdidos só são aqueles que estão do lado de fora da igreja. A gente acha que os perdidos só são aqueles que ainda não creram no Evangelho de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus sempre vai nos dizer que dentro da igreja a gente vai ter trigo e vai ter joio muitas vezes. A gente vai ter pessoas que têm uma maturidade de fé e que são inspiração para muitas pessoas, mas você vai ter pessoas que estão começando na fé, pessoas que ainda estão vacilando na sua jornada cristã, que decidiram por Cristo, mas ainda não tiveram uma maturidade espiritual de fato. Então, quando o Senhor Jesus ele está caminhando aqui e ele está mostrando sobre as questões do reino de Deus, falando sobre esse evangelho que ele veio trazer, sobre essa novidade de que agora o reino de Deus havia chegado, e ele falava isso conversando com as pessoas e comendo com elas, a primeira oposição de Jesus era exatamente com relação aos religiosos, era exatamente com aqueles que haviam estudado a vida toda a palavra de Deus no Antigo Testamento. Todos os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que eram as pessoas que deveriam primeiramente identificar que Jesus era o Messias, eram exatamente as pessoas que criticavam Jesus. Porque Jesus, quando ele está no seu ministério sobre a terra, ele vai fazer várias coisas que demonstravam que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Por exemplo, quando você tem lá no Êxodo, que nós vimos hoje pela manhã, você tem vários sinais de que Deus estava intervindo na história. Então, quando você tem lá as chamadas 10 pragas do Egito, Deus está interferindo ali nas questões da natureza, Deus está transformando água em sangue, Deus está controlando a atmosfera, mandando chuva, Deus está controlando o sol, mandando uma escuridão, Deus está controlando a questão da morte quando Ele manda as 10 pragas. Quando Jesus vem, Ele faz as mesmas coisas. Jesus, Ele multiplica os pães, Jesus cura o cego, Jesus, Ele tem controle sobre os espíritos, porque Ele liberta pessoas, Jesus, Ele controla os ventos, Jesus é aquele que dá todas as evidências de que Ele era o Messias, porque Ele tem controle sobre a natureza, sobre os espíritos e sobre a vida. Mas os fariseus, os religiosos que estavam ali para observar e identificar de fato quem era o Messias, não estavam identificando. E por que eles não estavam identificando? Porque eles estavam observando apenas o fato da lei que Jesus não estava cumprindo. Por exemplo, o fato de Jesus comer com pecadores. Porque havia uma regra, uma perspectiva para eles de que era mais ou menos assim: se eu estivesse comendo, ontem o pessoal fez hambúrguer, né? Fez um hambúrguer aqui, o jovem. Se eu estivesse comendo o meu hambúrguer e aí eu estivesse ao lado de um pecador e o pecador passasse pela lâmpada e a sombra do pecador projetasse sobre o meu hambúrguer, sabe o que eu tinha que fazer? Jogar fora o meu hambúrguer. Porque agora o impuro tornou impuro o meu hambúrguer. E se eu comer o hambúrguer, o que acontece comigo? Eu fico impuro. E aí a perspectiva dos fariseus, ao criticar Jesus, por que Jesus está comendo com pecadores? É porque a perspectiva dos religiosos daquela época é que se Jesus, que era um puro, um mestre, um senhor, comesse com pecadores, era perigoso os pecadores, os impuros, tornar Jesus impuro também. Mas Jesus vem mudar essa perspectiva. Jesus não está nessa perspectiva de que o impuro pode despurificá-lo. Ao contrário, ele comendo com os pecadores, é ele que purifica os impuros.
é Ele quem santifica aquele que é o pecador. Então, quando Jesus ele está comendo com pecadores, ele não está com medo de tornar-se impuro, ele está objetivando a santificação dos pecadores. E aí, Jesus, para mostrar essa realidade para aqueles homens, ele vai propor essas três parábolas, que é uma só. Uma parábola que ele fala sobre uma ovelha perdida, que é uma parábola que vai falar sobre alguém que está dentro, mas de repente vai para fora. E aí o pastor é aquele que deixa as 99 e vai buscar a que tinha se perdido e resgata. Ele vai falar sobre uma moeda que estava dentro da casa e foi perdida dentro da casa. E aí a mulher ali que perdeu a moeda, ela vai, trabalha, tenta achar, até procurar a moeda dentro da casa. E quando ela acha dentro da casa, então ela também faz uma festa, celebra e se alegra porque encontrou a moeda que estava perdida. Então essas duas primeiras histórias retratam os dois filhos. Um filho que estava dentro e foi para fora, que era a ovelha perdida, e um filho mais velho que estava dentro e ficou perdido dentro, porque não conseguiu entender a missão do Pai, a graça do nosso Deus. E aí ele vai contar, de fato, a história aqui do filho pródigo. Mas é interessante que quando Jesus vai contando essa história, ele vai dizendo que as duas primeiras não tinham a ver nem com ovelha e nem com dinheiro, tinha a ver com gente. Por quê? Porque no final dessas duas primeiras parábolas aqui, ele vai dizer assim no verso de número 7: eu lhes digo que da mesma maneira haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E no verso de número 10, ele vai dizer: eu lhes digo que da mesma maneira há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Então, quando Jesus está falando sobre a parábola da ovelha e da parábola da dracma, ele não está falando sobre como você cuida de ovelha ou como você tem que deixar organizada a sua casa. Ele está falando sobre gente. Gente que muitas vezes está perdida lá fora e gente que muitas vezes está perdida aqui dentro. Gente que muitas vezes está perdida por viver dissolutamente e gente que muitas vezes está perdida dentro por viver apenas num legalismo. Mas tanto um quanto o outro precisa encontrar com quem? Com o Pai. Precisa encontrar com um Pai de amor, que quer salvar tanto um quanto o outro. E aí, nessa história aqui do filho pródigo, Jesus, ele vai falar sobre esse filho mais novo. O filho que pega todas as coisas e fala assim: vou viver a minha vida. Eu quero a minha liberdade. Eu não quero estar na presença do meu pai. Não quero estar na presença do meu irmão. Eu vou viver do jeito que eu quiser. E é interessante porque nessa história, é uma história que para um judeu é muito impactante. Por quê? Porque esse filho mais novo, ele vai chegar no fundo do poço. Mas bem abaixo, no fundo do poço mesmo. Porque qual era uma das coisas mais terríveis para um judeu? Era tocar num porco. Aliás, o judeu nem podia comer porco, porque senão ele era impuro. Esse rapaz, esse jovem aqui, além dele trabalhar com porcos, tocar em porcos, ele queria comer a comida de um porco e não conseguia. Então ele chegou no fundo do poço. E aí quando ele chega no fundo do poço, ele cai em si, e aí ele volta para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, é interessante o texto, porque o pai está à espera. E quando o pai o recebe, o pai restaura toda a dignidade dele como filho.
Ele coloca novas roupas, novas sandálias, um novo anel de autoridade e restaura esse filho que estava perdido e ele se alegra. Mas a grande lição desse texto não é com relação ao filho mais novo, porque o filho mais novo a gente sabe, o texto é claro, falando assim que aqueles que estão perdidos lá fora a gente precisa resgatar. Aqueles que estão perdidos lá fora estão no fundo do poço. Aqueles que estão perdidos lá fora estão com a vida perdida. Então, com o filho mais novo é clara a lição. Mas hoje eu quero enfatizar sobre o filho mais velho. O filho mais velho que se ira quando o filho mais novo chega. O filho mais velho que fica bravo porque um filho mais novo, o irmão, foi todo irresponsável e ele, que sempre fez tudo certinho, não foi tratado da mesma maneira. E aí ele vai ficar chateado. E aí, quando ele fica irado com relação a isso, o pai vai atrás desse filho mais velho também. E vai dizer: o que está acontecendo? Você não está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele vai dizer: o seu filho estava perdido e agora foi achado. E ele vai dizer, nós precisávamos nos alegrar com isso. Nós precisávamos nos alegrar que o seu irmão estava perdido e agora foi achado. E quando ele fala sobre isso, o texto, ele é uma lição direta para os fariseus e os religiosos. Porque se você olhar no verso 1, Jesus está falando para quem nesse texto? Para os fariseus que estavam criticando a ele. Estava falando para os fariseus, os religiosos. E é por isso que quando a gente vai falar sobre consciência missionária, essa consciência ela precisa começar aqui dentro. Essa consciência precisa começar nas nossas relações. Essa consciência precisa começar na maneira como nós olhamos uns para os outros. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, como igreja, nós podemos olhar uns para os outros e achar que nós somos o filho mais velho e o outro é um filho perdido. Nós podemos achar que nós vivemos uma igreja que ela é possível de ser mensurada numericamente. Nós tivemos o culto pela manhã e agora nós estamos tendo o culto à noite. Quantas pessoas nós tínhamos no culto pela manhã? Uma pessoa. Quantas pessoas nós estamos aqui? Em quantas pessoas? Uma pessoa. Porque quando nós somos igreja, nós somos quantos corpos? Um corpo, tendo um cabeça. Então, quando nós somos igreja, nós não fazemos a mensuração do filho mais velho ou do filho mais novo. Nós fazemos a mensuração do corpo de Cristo. E cada um, você que está aqui dentro, você é tão importante quanto qualquer um. Porque você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Então, se alguém aqui dentro está passando alguma dificuldade, o problema é de quem? É nosso. Quando os fariseus, eles olhavam para Jesus comendo com pecadores, eles falavam: aqueles não são dignos, eu sou digno. Aqueles não merecem, eu mereço. Por que Jesus dá atenção para eles e não dá atenção para mim? E aí Jesus começa a ensinar que o reino de Deus não é um reino de escala social, de escala de mérito religioso. O reino de Deus, no reino ninguém é desprezado. Todos podem sentar à mesa de Jesus. Se é o filho mais velho ou o filho mais novo, todos são tratados como filhos. É por isso que é importante a gente compreender
que quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente começa a entender o Evangelho de Jesus Cristo, nós começamos a perceber que agora, como igreja, reunidos como povo de Deus, nós temos que ter a consciência de que Deus está em missão e agora nós somos um corpo em movimento. Que aqui dentro todos são cuidados. É por isso que há uma questão, uma consciência que a gente precisa ter de que todos nós aqui temos riquezas e temos pobrezas. E quando eu falo sobre riqueza e pobreza, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando sobre virtude de Deus. E quando nós temos riquezas e pobrezas aqui, nós precisamos entender qual que é a minha riqueza que vai revestir a pobreza do outro. E qual que é a riqueza do outro que vai revestir a minha pobreza. Mas todos nós somos um corpo em Cristo Jesus. É por isso que não cabia esse pensamento dos fariseus de acharem que os publicanos não poderiam receber e nem estar à mesa de Jesus. Porque era primeiramente os fariseus que precisavam ir lá e ajudar Jesus a acolher os publicanos e os pecadores. Eram eles que precisavam, agora eu estou entendendo o Evangelho, agora eu estou entendendo a missão que o Senhor está falando. A gente precisa cuidar daqueles que estavam descarrados. Sim, é isso mesmo. Então, quando a gente se vê como igreja, como um corpo, tem duas coisas que são altamente desafiadoras para nós. A primeira, talvez seja uma das coisas mais difíceis, que a gente chama de perdão. E essa é uma das coisas, dos temas mais importantes no Novo Testamento. Quando Jesus, ele fala para a igreja que eles receberiam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para começarem a serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, muitas vezes a gente pensa isso apenas em expansão geográfica, de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. É também uma expansão geográfica, mas é muito mais do que uma expansão geográfica, é uma expansão relacional. Por quê? Porque Jerusalém era o lugar ali da adoração, onde todos se reuniam, porque ali estava o templo. A Judéia era a região um pouco mais abrangente, mas ainda era a terra da amizade, a terra dos amigos, daqueles que concordavam. Agora Samaria era a terra dos inimigos. Samaria era a terra daqueles que não se bicavam, porque eles tinham sido família. Na época de Salomão, quando ele vai passar, Salomão morre, entra no reinado de Israel Roboão. Roboão vai dividir a nação. 2 tribos vão para o sul e 10 tribos para o norte. As 2 tribos do sul é o povo judeu, e as 10 tribos do norte fica com capital Samaria. E aí começa a ter uma disputa familiar. E os samaritanos, que não tinham templo, porque o templo tinha ficado em Jerusalém, eles fazem um outro templo, concorrente. E aí, como eles não tinham elementos de culto, eles colocam dentro do templo deles os ídolos de Baal. E aí os judeus, as 2 tribos do sul que tinham ficado aqui, começam a criticar o pessoal de Samaria e chamá-los de impuros. E mais, o pessoal de Samaria não mantém a genealogia pura deles, casando só com judeus. Eles começam a casar com outros povos. Então, um judeu não suportava um samaritano. Você já percebeu, ou já teve a experiência de ter briga na sua família? E aí, quando você passa um tempo, você encontra com um familiar que você brigou,
tem aquele aperto no coração assim. E tem famílias que ficam separadas por anos, por uma briga. Porque a gente tem a ilusão que o tempo vai curar as nossas diferenças. Os samaritanos tinham passado mais de 500 anos. E os judeus chamavam os samaritanos de cães. Quando Jesus, ele vai falar assim, olha, vai descer o Espírito Santo sobre vocês. Vai descer o poder do Espírito Santo. E quando descer o poder do Espírito Santo, vocês vão ser capazes de serem testemunhas do meu amor. Começando em Jerusalém. Tranquilo. Estamos em casa. É dentro da igreja. Na Judéia. A Judéia já complica mais. Tem gente que eu não gosto. Mas agora Samaria é um desafio. Porque é a terra dos inimigos. A terra com quem eu briguei. A terra quem me traiu, a terra de quem falou mal de mim, a terra de quem eu não suporto. É por isso que perdão não é uma capacidade humana simples, é um milagre. A gente precisa do poder do Espírito Santo para conseguir perdoar. E o que isso tem a ver com consciência missionária? Tem tudo a ver. Porque só é possível a gente falar do amor e do perdão de Deus se a gente tiver experimentado o perdão. Só é possível a gente ser testemunha do Espírito Santo, de que nós fomos perdoados por Deus, porque agora nós conseguimos também perdoar. Porque se a gente não consegue perdoar aquelas pessoas que nós vemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, como é que a gente vai falar do perdão para aquelas pessoas que nós não conhecemos? Então, quando a gente fala sobre consciência missionária, isso tem que estar na nossa consciência. Será que de fato eu fui perdoado e sou capaz de perdoar? Porque isso é tão importante, meus irmãos, que isso está na oração que Jesus nos ensinou. O elemento de que agora nós somos uma pessoa, está na oração de Jesus. Por quê? Porque em Mateus 6, quando Jesus vai ensinar a gente a orar, ele vai dizer assim, olha, quando você for orar, você entra no seu quarto, com quantas pessoas? Sozinho. Você entra no seu quarto sozinho e você vai orar assim, Pai Nosso. Mas você não está sozinho? Como é que você vai falar Pai Nosso? É porque agora, na consciência do reino de Deus, mesmo que a gente esteja sozinho, nós nunca mais estamos sós. Então vai falar assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, glória a Deus por isso. E aí a oração continua, que vai complicando, daí fala assim, o pão nosso. Eu falo assim, mas espera aí, sou eu que estou ganhando dinheiro, como é que o pão é nosso? Mas agora a consciência é comunitária, então pão nosso de cada dia nos dá hoje, e aí perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Posso ouvir um amém? Amém. Houve um silêncio aqui. Por quê? Porque consciência missionária não é simplesmente a gente falar sobre algo que a gente não vive. Não é isso. Consciência missionária é a gente falar sobre algo que a gente experimenta e é realidade na nossa vida. De que fomos perdoados por Deus. E porque fomos perdoados por Deus, nós somos capazes de perdoar. Porque fomos perdoados por Deus, é possível a gente pregar em Samaria.
Porque fomos perdoados por Deus, nós somos capazes de chegar num familiar que nos ofendeu e dizer: eu te perdoo, porque eu já fui perdoado. Eu estendo o perdão que Deus deu a mim, por mais difícil que isso seja. É por isso que não é uma capacidade humana simples, é um milagre de Deus em nós. É por isso que o Senhor vai dizer que quando descesse o Espírito Santo sobre a igreja, eles seriam capazes de serem testemunhas em Samaria. É por isso que esse texto aqui de Lucas 15, ele é uma lição para aquele que já crê em Jesus, que a nossa missão não é daqui para fora, a nossa missão começa aqui dentro. E muitas vezes nós temos relacionamentos conflitantes, mas o que faz a nossa igreja ser uma igreja diferente? O que faz a nossa igreja não ser um clube? É que nós estamos aqui, porque resolvemos crer em um Deus que perdoou os nossos pecados, e que agora nós nos vemos como um só. Então o perdão é o primeiro elemento que faz com que esse evangelho não seja só um discurso, mas seja uma realidade. Mas há um segundo elemento. Além do perdão, nós também temos a diversidade. Nós não somos uma igreja homogênea, nós somos uma igreja heterogênea. Porque há alguns milagres que acontecem no nosso meio que só é possível acontecer numa igreja. Por exemplo, sentar ao lado um rico e um pobre, um homem muito rico e um homem muito pobre. E quando estão louvando a Deus, eles olham um para o outro e se chamam de irmãos. Só na igreja é possível sentar uma pessoa que é extremamente culta e uma pessoa totalmente inculta, analfabeta, e eles se olharem e se chamarem de irmãos. Só na igreja é possível sentar um japonês com um negro e os dois se olharem e se chamarem de irmãos. Só na igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é para todas as pessoas, para todos os povos. Só há alguns milagres na igreja que é uma testemunha da ação de Deus no nosso meio. Quando eu era seminarista em São Paulo, eu tinha um trabalho aos domingos na primeira igreja presbiteriana de Guarulhos. E tinha um senhor, presbítero Odilon. Na época ele estava com 94 anos. E eu fazia minhas visitas à tarde, e eu sempre gostava de acabar minhas visitas na casa do seu Odilon. Um homem de Deus, semi-analfabeto. Ele era um homem de um livro só. Ele era um semi-analfabeto porque ele só aprendeu a ler na Bíblia. E ele só lia a Bíblia. E ele tinha a Bíblia decorada. E eu lembro que eu ia na casa do presbítero Odilon, e na época ele já estava quase cego, e a gente conversava sobre a Bíblia, e ele falava assim: olha, na última vez que eu encontrei com ele estava lendo o Evangelho de João, e ele não conseguia ler, então ele ia recitando o Evangelho de João, e eu falava assim: não é possível. E eu ia acompanhando o que ele ia dizendo na Bíblia, e ele ia falando certinho. Presbítero Odilon, que plantou a primeira igreja presbiteriana conservadora de Guarulhos. Certa vez eu dei carona para ele na igreja. Ele chegou na igreja e tinha uma pessoa muito importante. Na época eram deputados. Um homem muito bem de vida, muito culto, muito
assim, benquisto na sociedade e na igreja. Mas quando o presbítero Odilon encontrou com esse homem, ele exortou aquele homem para que ele pudesse ter mais compromisso com Deus. Onde só isso pode acontecer? E aquele homem, com alta posição na sociedade, baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, obrigado pela exortação, presbítero. Só na igreja. Porque a igreja não é mensurada socialmente e nem economicamente. Nós somos uma comunidade de fé, onde mesmo que a gente seja diverso, nós somos quantos? Um só. E ninguém é mais importante que ninguém. Todos nós somos uma comunidade, uma nova humanidade coletiva, onde agora o problema de um é o problema de todos. Onde se alguém vê um problema em mim, pode vir me exortar. E se a pessoa me exortar porque eu estou errando, eu tenho que agradecer. Porque todos nós aqui, como igreja, precisamos da graça do amor do Senhor, para que a gente possa compreender a igreja no seu perdão e na sua diversidade. E não olhar a diversidade, o fato do outro ser diferente de nós, como um ponto para a gente se afastar. Ao contrário, é o ponto para a gente se aproximar. Porque se você vê o problema em alguém, ali nós encontramos a nossa missão. É por isso que quando a gente olha para o Evangelho aqui de Lucas, no filho pródigo, a maior lição é para o irmão mais velho. E o irmão mais velho é o pessoal da igreja. Como é que a gente recebe as pessoas? Cada pessoa que entra por aquelas portas, ela faz parte da nossa responsabilidade. E se a pessoa entra com problemas, e todos vão entrar com problemas, nós somos responsáveis pelos problemas delas. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, o lugar de cura, de libertação e de perdão. Nós somos essa igreja. Não somos um clube. Nós não somos um lugar apenas de festividade. Nós somos o lugar da manifestação dos milagres de Deus. É por isso que é muito importante a gente poder compreender se nós realmente temos consciência missionária para fora, mas se temos consciência missionária aqui dentro, uns com os outros. Sabe aquela pessoa que muitas vezes congregou um tempo aqui e de repente se afastou? O Senhor Jesus diz que nós temos uma responsabilidade com aquelas que se afastaram. De que nós temos que deixar muitas vezes os 99 e ir atrás de quem se afastou. E fazer voltar para dentro. Você volta. Mas nós temos responsabilidades com aquelas que estão aqui, mas que vêm só de domingo e muitas vezes não têm compromisso com o Evangelho, com a leitura da palavra, não tem compromisso com a sua vida de santidade, não tem compromisso com a sua vida pessoal. E a gente precisa ser missionário também dentro de casa, para que a gente possa ser uma igreja de testemunha. Porque quando uma pessoa chega ferida lá fora e chega aqui no nosso meio, uma coisa que ela não vai encontrar é divisão no nosso meio. Porque nós somos quantos? Um só. Porque divisões tem lá fora. Aqui dentro, a unidade, que é diferente de uniformidade. Nós somos um, mesmo sendo diversos.
E quando a pessoa, nessa polarização que nós vivemos, ela chega no nosso meio, ela não vai encontrar divisão, ela vai encontrar unidade no corpo de Cristo Jesus. Porque essa é a nossa consciência missionária, a consciência de que Deus nos forma para sermos missionários lá fora e missionários aqui dentro. Falar do perdão de Deus lá fora e do perdão de Deus aqui dentro. E isso é tão sério que a Bíblia vai dizer, se você tem problema com alguém, nem dê a sua oferta, espera para resolver primeiro com a pessoa para depois vir entregar a sua oferta. Porque é isso que nós precisamos compreender, que o Evangelho, ele transforma a nossa identidade. Você tem problema com alguém? Você tem problema a ser resolvido? Você tem pessoas que te feriram e que você guarda mágoas, amarguras no seu coração? Você tem pessoas que você precisa liberar perdão, porque enquanto você não libera perdão, você está presa a elas. Enquanto você não perdoa, você continua presa na amargura, no rancor, nas mágoas, nas dores, nas angústias. E quando você encontra com essa pessoa, dá até um embrulho no estômago. Você tem pessoas assim? Sabe que Deus já perdoou você, todas as suas ofensas. Você está livre para perdoar. Então, se você quer de fato ter uma consciência missionária, essa consciência parte quando nós temos a consciência que fomos perdoados e agora podemos estender o perdão do Senhor. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus de fato trabalhe no nosso coração, trabalhe no seu coração, para que você possa de fato perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, da mesma maneira como você foi perdoado. Como a gente ora no Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, da mesma maneira como nós perdoamos os nossos devedores. Porque quando a gente fala sobre missão, meus irmãos, nós não falamos de uma retórica, nós falamos de uma realidade, de uma missão que começou quando nós fomos perdoados. A missão não é você falar do Evangelho que você só conheceu. A missão é você falar do Evangelho que você vive. E é por isso que quando você lê a Escritura Sagrada, você vai ter textos altamente impactantes, como Jesus, quando ele estava à cruz, as pessoas xingando Jesus, Jesus sendo mutilado, e Jesus ora: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou quando Estevão estava para ser apedrejado, e quando ele começa a ser apedrejado, ele diz: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Porque essa capacidade da gente perdoar quando a gente está sendo ferido, quando as pessoas estão dizendo mal de você, é porque você está em paz com Deus. É que você já recebeu o perdão e você não fica mais ressentido com as ofensas humanas, porque você está em paz com Deus que guarda o seu coração. Então coloca agora diante do Senhor a pessoa que você quer perdoar, a pessoa que faz parte da sua Samaria, a pessoa que você tem dificuldade de passar na terra, que você não passa perto, você não passa no portão,
para que a partir do poder do Espírito de Deus, as pessoas que fazem parte da sua Samaria, façam parte agora da sua missão. Que essas pessoas serão alcançadas pelo poder e pelo perdão de Deus, através da manifestação do seu perdão. Porque esse é o poder do Espírito Santo, que nos faz sair de Jerusalém, ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu terminar falando sobre a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela era uma judia e ela depois se tornou muito famosa, escrevendo um livro chamado Refúgio Secreto. E ela viveu na época do Holocausto. E ela viu seus avós, seus pais sendo mortos. Ela foi violentada por guardas nazistas. E depois ela se tornou, depois que acabou a guerra, ela escapou, ela se tornou famosa. E numa certa vez ela estava ministrando uma palestra sobre perdão. E acabou a palestra, ela estava na porta da igreja cumprimentando as pessoas. E de repente veio um homem no final da fila, aperta a mão dela e diz: "Você lembra de mim?" E ela relata que passou uma eletricidade no corpo dela. E ela disse: "Lembro, era um dos guardas que a violentava." E ele disse: "Você tem a capacidade de me perdoar? O que você faria?" E ela disse que perdoou, e aquilo foi libertador para ela. Porque quando a gente perdoa, a partir do perdão que nós recebemos, então, meus irmãos, a gente entende o que é de fato fazer missão. A gente entende de fato o coração do nosso Deus. Nós ofendemos o nosso Senhor com o nosso pecado, mas mesmo assim, o nosso Senhor veio à terra para morrer na cruz por gente como a gente, porque Ele nos perdoou. Então que tenhamos nós a capacidade do perdão, a capacidade de passar por Samaria, falar com os samaritanos e depois chamar os samaritanos de irmãos. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa. O Senhor nos chama de filhos, mesmo sendo filhos mais velhos, filhos mais novos, mas o Senhor nos chama de filhos. E estende a nós o Teu perdão. Ó Deus, que nessa consciência missionária, Senhor, possamos verdadeiramente manifestar o perdão que o Senhor já nos deu. E assim, ó Deus, possamos viver o Teu Evangelho verdadeiramente, Senhor. Possamos viver o Teu Evangelho na totalidade da Tua palavra, na inspiração e no poder do Teu Espírito Santo, para que assim, ó Deus, sejamos capazes de amar aqueles que nos amam, sejamos capazes de amar aqueles que também não nos amam, e sejamos capazes de amar aqueles que nos ofendem. E assim, ó Deus, possamos manifestar o bom aroma de Cristo Jesus em todo lugar e em todo tempo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar como o Senhor nos perdoa. Ajuda-nos, Senhor, porque essa não é uma capacidade humana, mas essa é uma capacidade divina. Por isso, ó Deus, nos capacite a isso, Senhor. Nos capacite a perdoar. Nos capacite a restaurar relações. Nos capacite, ó Deus, a quebrar os muros que separam muitas vezes as nossas relações e possamos viver intensamente e verdadeiramente o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre nós o poder capacitador do Teu Espírito, para que possamos renovar as nossas relações e transformar, ó Deus, aqueles que nós chamamos de samaritanos, chamarmos de irmãos.
em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.